Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Welbert Araújo, como eu prometi no último vídeo, como perder a timidez. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E também não se esqueçam dos pedidos de oração que estarão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Então vamos lá, pergunta do irmão Welbert Araújo, como perder a timidez? Antes de abrirmos a palavra, nós temos que ter a consciência de duas coisas. Uma coisa é a timidez e outra coisa é a vergonha. E nós vamos abordar os dois aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos 8, 38. Marcos capítulo 8, verso 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os anjos, com os santos anjos. 2 Timóteo 1, verso 7 e verso... 2 Timóteo 1, verso 7 e verso 8. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 e verso 8. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então aqui nós vemos claramente dois versos sobre... Nesse segundo aqui de 2 Timóteo nós vemos a timidez e a vergonha, mas no primeiro de Marcos capítulo 8, verso 38, nós vemos especificamente sobre a vergonha. Não te envergonhes do nome de Deus. A timidez, ela é um traço de personalidade. Normalmente as pessoas já nascem tímidas, não é tão extrovertida, não é tão de ficar falando, é mais quieta, mais na dela. Mas isso não tem nada a ver com a vergonha. A vergonha é quando você tem medo de falar ou não quer falar algo sobre alguma coisa. Alguém te pergunta: você é cristão? Você, não sei, mais ou menos. Vergonha. Você acredita no sacrifício de Jesus? Quando você tem medo de falar, quando você tem a vergonha de se pronunciar, de falar aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você vive, isso é vergonha. Ter medo de falar sobre algo que você acredita, você tem medo de confessar a Jesus. Você fala normalmente sobre diversos assuntos, mas quando vai falar da sua fé, aí você fica com o pé atrás, ou seja, vergonha. Então, nesse ponto específico, aí está a vergonha. Aí está uma coisa que é totalmente reprovável por Deus. Aqueles que se envergonham do meu nome, eu também me envergonharei deles diante de meu Pai. Ou seja, aqueles que têm vergonha de Cristo aqui não entrarão no reino dos céus. Ou seja, quem tem, essa vergonha deve se despojar disso, deve abandonar essa prática, deve ter a coragem de confessar o nome de Deus, confessar a Jesus, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de pé atrás com relação a Cristo, quando falamos de Cristo. Então a vergonha é algo bem claro assim. Vergonha devemos abandonar de vez, porque isso não faz parte daquilo que Cristo fez por nós, né? Cristo não teve vergonha nenhuma de se humilhar, vir aqui e dar a vida por mim e por você. Então quando falamos de vergonha, temos que ter isso em mente. Não devo me envergonhar de maneira alguma, não devo ter o pé atrás, não devo ter medo de maneira alguma. E quando nós falamos da timidez, aqui em 2 Timóteo nós temos aqui, Porque Deus não nos deu o espírito de timidez. Mas vamos entender primeiro essa timidez. Vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 40. Nós vamos ler alguns textos, depois eu vou trazer alguns outros pontos para a gente levar em consideração. Marcos capítulo 4, verso 40. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
essa passagem aqui, quando Jesus acalma a tempestade. Jesus está dormindo no fundo do barco, né? Os discípulos lá, apavorados com a tempestade, indo derrubar o barco, acordam. Jesus desesperado: Senhor, nós vamos morrer, por favor, nos salva. Jesus vai lá, dá uma bronca na tempestade, a tempestade acalma, e ele fala isso aos discípulos. E disse-lhe aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre. Eu vou marcar aqui porque a gente vai voltar nesse texto. Juízes 7, verso 3. Na versão que eu estudei, que eu preparei, estava diferente esse texto. E é bom que esteja diferente porque é uma das coisas que a gente ia levantar aqui. Eu vou marcar o Marcos 4 aqui também com o dedo, que só tem uma fitinha na Bíblia. Eu acho que minha Bíblia tinha que ter várias fitas, porque eu saio marcando quando eu estou estudando. Juízes, capítulo 7, verso 3. Marquei aqui, Marcos, se você puder marcar aí. Juízes, capítulo 7, verso 3. Vamos ver se vai estar diferente nessa tradução aqui também. 7, verso 3. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se para a região das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Aqui novamente, ó, quem for medroso e tímido. E aqui em Apocalipse nós vemos... Opa, Apocalipse está na fitinha, deixa eu pegar aqui da fita. Em Apocalipse: quanto, porém, aos medrosos. E aí em Marcos: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Ou seja, falando de timidez e medo. Em algumas traduções não está, como aqui em Juízes, que está 7, verso 3. Ah não, Juízes está os dois, medroso e tímido. Na verdade, algumas traduções não é tímido. Principalmente na versão King James, lá no aplicativo da Bíblia, se você tem, você consegue ir lá no comparador e comparar diversas versões, uma lado a lado, né? E aí você vai ver que nesses textos, aqui, Juízes 7, 3, Marcos 4, 40 e Apocalipse 21, 8, não está a palavra medroso ou tímido, está a palavra covarde, ou seja, inclusive lá em 2 Timóteo, no verso 7, que está falando: Deus não deu espírito de timidez, ou seja, Deus não deu espírito de covardia a ninguém. Deus não deu espírito de covardia a ninguém. Quem for covarde, quanto porém aos covardes, porque sois tão covardes, ainda não tendes fé. Estou tirando a palavra tímido e colocando a palavra covarde nas traduções aqui que eu li. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e covarde. Ou seja, isso é importante, nós lemos várias traduções, porque a gente passa a ter ideias, consegue capturar a essência. Porque quando a gente vê, principalmente aqui, Marcos, eu vou desmarcar aqui, quando a gente vê Marcos 4, verso 40, porque sois tão tímidos. Mas o que a timidez tem a ver com eles estarem com medo da tempestade? Ou seja, porque são tão covardes. Então, muitas vezes a gente vê a palavra tímido na Bíblia e ela está não se referindo ao traço de personalidade de pessoas que não gostam de falar muito, mas sim a covardia. Ou seja, vocês que são covardes, os covardes não terão a parte deles no reino do céu. E entra um pouco a ver com a vergonha, porque a vergonha tende a ver com covardia de mostrar aquilo que você acredita. Quando eu me envergonho do evangelho, eu sou covarde, eu sou medroso de mostrar porque eu creio no evangelho. Então, a covardia e a vergonha andam juntas. Quando a gente fala de timidez, aí sim a gente tem que tomar um ponto, porque a timidez pode me levar a ser um covarde, pode me levar a ser um medroso. E aí entra um ponto que eu gostaria de compartilhar um pouco de um testemunho meu com os irmãos, e eu já estou fazendo isso em alguns vídeos, né? Até eu entrar na igreja, eu era muito tímido também. E eu ainda sou tímido, porque tímido é um traço de personalidade, eu não sou uma pessoa de ficar falando muito. Mas quando eu entrei na igreja,
uma coisa que Deus fez em mim foi moldar isso, para que eu consiga ter a coragem de falar nos momentos que eu preciso falar. E além da igreja, Deus ter me ajudado e me transformado nisso, uma coisa que também me ajudou foi a faculdade quando eu fiz. Porque em muitos momentos a gente tinha que apresentar trabalhos lá, e eu normalmente sempre tomava a frente dos trabalhos da faculdade, normalmente eu fazia tudo dos trabalhos, dividia as partes, e normalmente eu sabia todo o trabalho. Então, na hora de apresentar, normalmente eu era o que falava mais na apresentação, e quando vinham perguntas sobre o trabalho dos professores e de colegas da sala, eu era quem respondia as perguntas, e eu sempre tive medo de fazer isso. Nunca gostei de fazer isso, e eu fui obrigado a fazer isso na faculdade. E quando entrei na igreja também, eu passei a ter que enfrentar meus medos, principalmente por causa de alguns irmãos que me colocaram à frente de várias coisas. Assim que eu me batizei, no mês seguinte eu já fui chamado para pregar, nunca tinha pregado. Já fui chamado já para estar à frente, muitas vezes para puxar louvor. Eu estava aprendendo a tocar violão e ainda estou aprendendo porque eu não toco nada. E já fui chamado já à frente por alguns irmãos para estar tocando também. Então a igreja, os irmãos me estimularam a enfrentar a minha timidez e a, vamos dizer assim, colocar a cara a tapa, e a faculdade também. Ou seja, quando eu tenho uma dificuldade na minha vida, que é um traço de personalidade meu, a timidez, para que eu consiga vencer isso, eu tenho que me desafiar a isso, ou seja, eu tenho que colocar em frente, eu tenho que ser corajoso ao ponto de, tá bom, eu sou assim, eu não gosto de estar à frente, mas se preciso for, eu vou. Então, você acaba enfrentando aquele seu traço de personalidade. Muitas vezes, quando estamos em rodas de amigo, eu fico mais quieto, a não sei que alguém me diga essa palavra, ou alguma coisa nesse sentido, algum assunto que eu domine um pouco mais, então eu pego a palavra numa conversa. Mas normalmente eu sou mais quieto, eu sempre estou mais ouvindo. Mas quando precisa falar, você tem que ter a coragem de falar, de vencer a sua timidez, as pessoas vão ouvir a sua voz quando necessário for. É isso que nós temos que ter em mente, as pessoas que são tímidas, que são muitas. Ser tímido não é sinônimo de ser covarde. Ser tímido é um traço de personalidade que você tem que vencer para que você não seja um covarde. Ou seja, você tem que estimular e se forçar a isso. Não dá para você ficar esperando cair do céu. Eu tive ajuda dentro da igreja dos irmãos, que muitos nem sabiam disso, provavelmente, mas mesmo assim eles me estimularam, muitos provavelmente usados por Deus para fazer isso, porque todo o tímido tem que saber vencer a timidez, tem que ter a coragem para fazer isso, para poder falar a palavra de Deus, para poder pregar o evangelho, tem que ter coragem para estar aqui dando a cara a tapa para fazer vídeo, porque muitos irmãos vêm, criticam e falam coisas que muitas vezes não tem nem sentido nos vídeos, e desanimam. Tudo aquilo que você está à frente para fazer alguma coisa, você tem que ter coragem, você tem que vencer normalmente a timidez para fazer isso. O aplicativo da Bíblia, ele foi lançado, se eu não estou enganado, em abril de 2020. 2020? Em abril de 2020. E o canal eu só lancei no final de março de 2020, ou seja, um ano depois. E minha esposa já ficava falando, faz um canal, fala, as pessoas estão pedindo ajuda. Muitos mandavam perguntas pelo aplicativo e eu respondia por e-mail. E agora eu estou respondendo em vídeo também, porque pode ajudar outras pessoas também. Por isso que eu falo, compartilhe o vídeo, curte, se inscreve, porque a gente leva essa mensagem para mais pessoas. Às vezes a pessoa está com uma dúvida, a gente ajuda ela também. Ou seja, tudo isso colocando, tipo, eu tenho que fazer isso, porque é importante, tenho que vencer minha timidez para isso. Temos que estimular e nos desafiarmos a vencer esses pontos que nós temos. A timidez é um traço de personalidade, mas se preciso for falar, eu vou falar. Se preciso for fazer alguma coisa, eu irei fazer, e não importa aquilo que eu sinto. Não me sinto confortável. Tudo bem, mas eu vou me desafiar e vou fazer mesmo sem me sentir confortável. E temos de fazer isso quando se trata do evangelho. Eu tenho que levar a mensagem de Deus. Eu não gosto muito de falar, mas como é preciso fazer, então assim eu faço. Então, como vencer a timidez? Lembrando, a vergonha, ela é algo, vamos dizer assim, abominável por Deus, porque se você se envergonha de Cristo, de tudo que Ele fez por você ou por mim, então
ele também se envergonhará do seu nome e estaremos automaticamente excluídos do reino do céu. Aquele que se envergonha não entrará no reino dos céus. Então, é algo que nós devemos totalmente abolir da nossa vida, a vergonha. Ou seja, ter um pé atrás, ter medo de falar, não gostar de falar só desse assunto. Porque ter vergonha não quer dizer com timidez. Você pode não ser tímido e ter vergonha. É esse o ponto. Então a vergonha nós temos que totalmente abolir da nossa vida. E conforme a timidez, nós temos que ser corajosos, temos que ter coragem para vencer, para poder pregar e anunciar o evangelho. E devemos estimular isso. Como é que eu venço ela? Estimulando, me desafiando a isso. No começo vai ser mais difícil. A minha primeira pregação foi bem ruim, eu não gosto dela, eu lembro dela perfeitamente e eu não gosto. Não do conteúdo, não das palavras, não dos textos escolhidos, mas da forma com que eu falei, porque demonstrava totalmente meu nervosismo e meu desconforto de estar ali. Na segunda eu já melhorei um pouco, na terceira eu melhorei muito mais e a partir da quarta se tornou natural. Mas as 3 primeiras foi muito difícil, ou seja, temos que dar os primeiros passos. Foi ruim e tenho que buscar melhorar. Provavelmente vai ser ruim de novo e eu busco melhorar e eu vou buscando a melhora contínua até que o ponto que eu realmente vença a timidez. Não vai ser confortável, vai ser difícil no começo e vai ser sempre difícil posteriormente também, mas nós nos acostumamos e nós vencemos isso. Não vai ser você vai conseguir ver claramente que a primeira vez vai ser muito diferente da última. Se você ver o meu primeiro vídeo aqui no canal, foi um vídeo de 4 minutos. E agora eu estou falando 16, que eu estou olhando aqui na câmera, 16 minutos. E é uma coisa que acaba fluindo naturalmente. Mas temos que estimular, temos que buscar, temos que insistir e a melhora vai acontecendo. Não é um milagre, porque Deus não vai operar milagres para transformar o nosso caráter do dia para a noite. Nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar, nós temos que fazer pouco a pouco, andando ao lado de Cristo, em oração, buscando, e essa transformação vai acontecendo. Provavelmente você que é tímido não vai deixar de ser tímido, mas você vai ter a coragem para vencer a timidez quando for necessário. Espero ter ajudado o irmão Welbert com a dúvida dele de como vencer a timidez. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma dúvida, outra dúvida qualquer sobre a Bíblia, deixa nos comentários também. E os pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, Senhor, e de estudar a Tua vontade, Senhor. Pai querido, por favor, nos ajude a vencermos qualquer dificuldade que tenhamos de anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Se for a timidez, que o Senhor nos dê coragem e nos mostre como vencer, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza a cada dia, a cada instante, a fazermos a Tua vontade sempre, Senhor. E que nas nossas dificuldades o Teu Santo Espírito nos direcione e nos guie, Senhor, nos dando a força e o entendimento para fazer da melhor maneira possível, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.